Vamos cantar mais uma vez o responso do Salmo, pedindo a nosso Senhor que Ele realize nas nossas almas a obra de nos abrir para escutar a Sua palavra e, escutando a Sua palavra, nos submeter inteiramente ao Teu querer. O poderoso fez por mim maravilhas, e santo é o seu nome. Mais uma vez, o poderoso. O poderoso fez por mim maravilhas, e santo é o seu nome. Meus irmãos, estamos no segundo dia desta nossa semana por cura e libertação, onde nos acompanha aquele pedido dos discípulos a nosso Senhor. Senhor, ensina-nos a orar. Senhor, ensina-nos a rezar. Ensina-nos a falar com o Pai Deus. E hoje, o segundo dia, nós meditamos no segundo pedido do Pai Nosso, que é o pedido que nosso Senhor nos ensina: venha o teu reino. Ontem na oração, ontem na pregação, nós ouvíamos que a oração é a elevação da nossa alma a Deus. Uma elevação da alma que reconhece quem é Deus e busca-o considerando como Pai. Não se trata de uma elevação qualquer, mas se trata a uma elevação, a uma busca, a uma subida à presença de Deus para contemplar aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo nos apresenta da sua identidade e do modo como Ele quer se relacionar conosco. Nós vamos na oração para com Deus ter um trato filial. Desta maneira, quando nós suplicamos, Pai, meditávamos ainda no dia de ontem, isso me tocou bastante. Quando nós dizemos Pai, Deus, Ele nos vê em nós o próprio Cristo. É por isso que, conscientes de que a oração, esta subida da nossa alma, da nossa vida, à presença de Deus, que é nosso Pai, e se Ele é nosso Pai, nós somos os seus filhos, e a oração é este diálogo amoroso, de reconhecimento mútuo, no qual nós olhamos para Deus e o chamamos de Pai, e Ele olha para nós e nos chama de filhos, porque Cristo assim nos fez filhos do Pai Deus. Nós subimos com Nossa Senhora, nesse dia de Nossa Senhora do Carmo, ao monte, que é o próprio Cristo, para que na presença de Cristo, para que junto dele, nós sejamos apresentados ao Pai Deus. Nós entramos nesta atmosfera espiritual, nesta atmosfera de oração, nesta atmosfera em que nós pedimos: Senhor, ensina-nos a rezar, ensina-nos a ir ao Pai, ensina-nos a nos relacionar com o Pai, considerando aquilo que Ele é, o nosso Pai, o meu papaizinho. Me leva, Senhor. Nós cantávamos: leva-nos, Senhor, para que nós falemos como Cristo falou com o Pai, como Cristo se referia ao Pai, para que também nós possamos, como Cristo, e pela boca de Cristo, com as palavras de Cristo, com os sentimentos de Cristo, com a atitude filial de Cristo, também dizermos: Deus é nosso Pai, e falarmos com Ele com esta consideração. Assim, nós pedimos a Cristo que Ele nos ensine. E nós entramos nesta escola da oração para aprendermos a falar com Deus, chamando-o de Pai.
Os discípulos pediram a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, depois de terem visto nosso Senhor Jesus Cristo rezando, nosso Senhor Jesus Cristo orando. É por isso que na oração do Pai Nosso, nós fazemos justamente esta experiência de imitar a nosso Senhor Jesus Cristo, mas não imitar a nosso Senhor Jesus Cristo, porque simplesmente Ele nos mandou repetir esta oração, mas nós imitamos a nosso Senhor Jesus Cristo com esta oração, porque Ele nos ensinou, Ele nos disse para rezarmos desta forma, mas sobretudo porque na obra da redenção, e o padre ontem dizia que nós temos que agradecer a obra da redenção, a obra pelo qual nós fomos reconciliados, na obra da redenção, nós nos tornamos filhos de Deus. Nós falamos com Deus na oração, porque Cristo nos fez filhos e nos fez aptos, nos habilitou para nos relacionarmos com Deus, chamando-o de Pai, conversando com Ele filialmente. Assim, também, os discípulos pedem com humildade. Ensina-nos a orar a nosso Senhor Jesus Cristo, porque não querem pedir errado. É necessário que então, na oração do Senhor, e aprendendo o que a oração do Senhor nos ensina na profundidade, nós peçamos ao Senhor aquilo que convém, aquilo que é necessário, aquilo que nós precisamos de fato para as nossas vidas. Por isso que nós, na oração, entramos na presença de Cristo. Para que o Espírito Santo, ele de tal modo haja nas nossas almas e gere a Cristo, e quando nós dizemos Pai, não sejamos nós quem falemos Pai, para depois pedirmos algo ao Pai, mas seja Cristo que na nossa alma, tendo sido gerado pelo Espírito Santo, Cristo diga em nós Pai. Esse é o sentido do Pai Nosso. É Cristo gerado em nós, nós entramos no Espírito, nós entramos nos céus, como nós rezamos, justamente para que Cristo em nós, Ele fale em nós ao Pai. É um processo no qual nós somos transformados em Cristo. É um processo no qual a oração, Cristo nos toma para levar a nossa vida à presença do Pai Deus, para apresentar a nossa vida na presença do Pai Deus. Assim, esta dinâmica acontece tanto na missa quanto na nossa oração. Ainda ontem o padre também meditava na Santa Missa, que na missa ou na oração que nós fazemos, não somos nós quem oferecemos algo, não somos nós quem vamos ao Pai, mas é Cristo que nos leva consigo para o Pai. É por isso que nós pedimos a Cristo, nós vamos a Cristo, a Eucaristia é Cristo, a oração é nosso diálogo com Cristo, e Ele, o mediador, nos leva à presença do Pai. Na oração do Pai Nosso, nós somos convidados a abandonar tudo para louvar. O primeiro ato de toda a oração, o primeiro ato da Santa Missa é a adoração e o louvor. É o reconhecimento sincero de quem é Deus, é a busca pela face de Deus, porque só depois que nós buscamos a face de Deus e o reconhecemos e nos prostramos e o adoramos em reconhecimento de quem Ele é que então nós pedimos aquilo que é conveniente para a nossa salvação. Por isso, na oração do Pai Nosso, nós fazemos esta experiência de abandonar tudo para louvar aquele que é o tudo. Assim sendo, o que nós pedimos quando nós dizemos, venha o teu reino, venha a nós o vosso reino, como nós rezamos na oração do Pai Nosso. Para nós entendermos qual é o pedido que nós fazemos, venha o teu reino, é necessário, em primeiro lugar, nós compreendermos o seguinte: a Igreja de Cristo, a Igreja Católica, una
a igreja una, santa, católica e apostólica, é Cristo vivo no meio de nós. Quando nós falamos de reino de Deus, nós não estamos falando, já meditamos em outras ocasiões, nós não estamos falando de uma estrutura política, social, econômica. O reino de Deus é o reinado de Deus, é o reino de Deus em ação. E o reinado de Deus em ação é uma pessoa. O reino de Deus, nos diz a palavra, não é comida, não é bebida, isto é, não é uma estrutura humana, mas o reino de Deus é o próprio Cristo exercendo soberania nos nossos corações. Assim nós compreendemos que a igreja é Cristo. E sendo Cristo, portanto, a igreja é o reino de Deus manifesto, o reino de Deus entre nós. É a igreja quem no nosso meio faz acontecer o reino de Deus nesta terra. E de que maneira nós compreendemos que o reino de Deus, Cristo, se manifesta vivo no meio de nós por meio da sua igreja? Quando nós vamos à missa. Você não vem à missa porque aqui tem um discurso político que te agrada. Você não vem à missa porque aqui na missa tem um ensino de um sistema econômico que vai salvar o Brasil e a humanidade. Você vem à missa porque você reconhece que na missa há um encontro numa dimensão espiritual com nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda nós compreendemos isto de maneira intuitiva, sem que nos explique muito que o reino de Deus acontece aqui, que Cristo acontece na sua igreja, quando nós nos confessamos. Por que alguém se ajoelha diante de um outro pecador para dizer pecado? Uma das grandes humilhações da vida é ajoelhar-se diante de um sacerdote para dizer pecados, para dizer o que há de pior na vida. Porque reconhece que ali há uma ação humana qualquer? Não. Alguém se ajoelha diante de um sacerdote para se confessar, justamente porque reconhece que ali está acontecendo algo que não é visível aos nossos olhos. É o reino de Deus acontecendo. É Deus reinando cada vez que uma alma se ajoelha diante do sacerdote, diante de Cristo, para confessar os seus pecados. É o reino de Deus acontecendo. É o reino de Deus crescendo. É o reino de Deus, Cristo, atuando na sua igreja por meio dos seus sacramentos. Quando nós comungamos, nós não comungamos porque é um pão qualquer. Pão qualquer nós achamos em padaria. Pão qualquer nós fazemos em casa. Quem tem os dotes culinários. Quem não tem, compra. Não é um pão qualquer. Por que nós entramos na fila da comunhão? Nós entramos na fila da comunhão justamente porque nós reconhecemos que há algo naquele sinal, naquele sacramento, que fala de uma dimensão que nós não conseguimos enxergar aos olhos dos sentidos. Quando nós ouvimos uma pregação, o que nos chama a atenção numa pregação? Quando essa pregação faz arder o nosso coração para pensar em realidades as quais nós não tocamos neste tempo. É o reino de Deus acontecendo. Nisto, nós compreendemos que a finalidade da igreja não está em questões políticas, em questões naturais, mas a finalidade da igreja, sendo ela a expressão do reino de Deus, é, sobretudo, a salvação das almas. Eu não toco a alma. Nós não tocamos na nossa alma com os nossos sentidos. Assim entendemos que o poder da igreja, o que importa para a igreja, é salvar. Salvar a religião e salvar a moral. Salvar a religião em que sentido? Salvar a nossa ligação com Deus, porque esse é o papel da religião. Ligar o homem a Deus, e a igreja liga o homem a Deus.
Na Santa Missa, por exemplo, é o lugar onde o céu se une à terra. Onde a nossa natureza se une ao sobrenatural, se une a Deus, nosso Senhor. Importa a igreja, então, salvar isso, a nossa ligação com Deus, nosso Senhor, acima de tudo. Importa a igreja salvar a moral, isto é, importa a igreja ajudar com que os filhos seus, cada um de nós, tenhamos um comportamento adequado à nossa filiação, adequado com aquilo no qual nós fomos constituídos como filhos e filhas de Deus. A missão da igreja é dilatar o reino de Deus, isto é, a missão da igreja é fazer o reinado de Cristo acontecer nas almas. Assim nós entendemos qual é a relação entre Cristo e a igreja. E a partir do nosso padroeiro São Paulo, nas suas cartas, nós conseguimos entender qual é esta relação de Cristo com a igreja. Vejam, eu sempre gosto de dizer, e é muito importante que nós entendamos, que a igreja não é uma realidade acessória no mundo. A igreja é uma realidade querida, é uma realidade fundada, uma realidade sobrenatural fundada nesta terra por nosso Senhor Jesus Cristo. Então a igreja não pode ser para nós qualquer coisa. A igreja não pode ser para nós os sacramentos, a fé, os mandamentos, a oração. Não podem ser para nós qualquer coisa, não pode ser uma coisa secundária, tem que ser essencial, porque é o reino de Deus entre nós, presente entre nós. E São Paulo expressa muito bem isso. Os Atos dos Apóstolos, quando fala do apóstolo Paulo, diz que ele assolava a igreja. E depois, quando da conversão de São Paulo, Jesus Cristo diz a São Paulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Em outra ocasião, o próprio Paulo dizia: eu perseguia a igreja. E vejam, o que Cristo diz? Saulo, por que me persegues? Há aqui uma comparação feita na história do apóstolo Paulo, e pela boca do apóstolo Paulo, uma associação muito íntima entre a igreja e Jesus Cristo. A igreja e Jesus Cristo, a igreja entendida na sua dimensão espiritual e Jesus Cristo, são uma só coisa. Ainda o apóstolo Paulo, ele nos mostra essa realidade, para nós compreendermos que a igreja sim visibiliza o reino de Deus nesta terra. O apóstolo Paulo, ele faz uma comparação da igreja como o corpo cuja cabeça é nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, um corpo pertence a uma cabeça pertence ao corpo, e vice-versa. Então, se Cristo é a cabeça, diz o apóstolo, e nós somos membros deste corpo, a igreja é o reino de Deus nesta terra, porque Cristo é o reino de Deus. Ainda o apóstolo Paulo compara a igreja a uma esposa. A igreja é a esposa de nosso Senhor Jesus Cristo. E de que maneira Cristo age na sua igreja? De que maneira nós podemos compreender ainda mais esta atuação para nós entendermos com profundidade que o reino é Cristo reinando, atuando por meio da sua igreja? Onde quer que viva e trabalhem seus sacerdotes, ali está o reino de Deus acontecendo. Onde se batiza alguém, ali está o reino de Deus acontecendo. Onde se absolve os pecados, ali está o reino de Deus acontecendo. Onde se administra a Sagrada Eucaristia, ali está o reino de Deus acontecendo. Onde se confortam os doentes pelo sacramento da unção dos enfermos, ali está Cristo acontecendo, Cristo reinando. Onde se abençoam os matrimônios, ali está Cristo reinando. Onde se ensina as verdades da fé, ali está Cristo atuando por meio da sua igreja. Quando se prega a palavra de Deus, ali está Cristo atuando. Quando se celebra uma santa missa, ali está Cristo atuando. É Cristo perdoando, é Cristo confortando, é Cristo abençoando, é Cristo ordenando, é Cristo reinando por meio da sua igreja. Assim, nós precisamos entender se a igreja é a visibilização do reino de Deus entre nós, e nessas realidades todas, o reino de Cristo acontece, o reino de Cristo atua. O que é a igreja? A igreja atual, diz Santo Agostinho, presente entre nós, é
o reino dos céus. É a mão de Cristo que abençoa, é a língua de Cristo que fala, é os pés de Cristo que semeia a paz, é o coração de Cristo a arder de amor para conosco. Na igreja, desta maneira, nós podemos viver o reino de Deus já aqui na terra. Na igreja, nós podemos viver já aqui na terra o reinado soberano de Deus. Isso em teologia é designado por uma palavra interessante. A palavra chamada incoativa. O reino de Deus, ele tem uma dimensão incoativa. Quer dizer, o reino de Deus, que é um reino dos céus, que é um reino sobrenatural, ele tem o seu princípio, o seu início, o seu começo, a sua semente plantada nesta terra, nesta vida, neste tempo. É claro, com uma finalidade e com uma perfeição sobrenatural, com uma plenitude sobrenatural, mas o reino de Deus, ele já se inicia, já se estabelece aqui, neste tempo. É preciso, então, nós compreendermos que nós somos cidadãos do reino dos céus, já aqui na terra. Então nós não podemos viver como cidadãos do reino dos céus apenas quando chegarmos no reino dos céus. Nós precisamos viver como cidadãos do reino dos céus aqui nesta terra. É preciso viver segundo esta nova constituição que nós recebemos no nosso batismo. Já aqui neste tempo, já aqui nesta vida, nós precisamos viver sempre na perspectiva de que a nossa pátria é a pátria celeste. É o reino dos céus. Desta maneira, quando nós compreendemos que o reino dos céus, ele se inicia aqui e será levado em plenitude na eternidade, nós precisamos entender que quando nós rezamos, venha a nós o vosso reino, venha o teu reino, nós precisamos compreender que o reino dos céus entre nós, na igreja, é marcado por perseguições, por sofrimentos. Mas a igreja, nesta terra, nós que estamos no reino de Cristo, que é a igreja, nós somos perseguidos, nós sofremos, porém, nós sofremos confiantes, porque apesar dos ataques, a igreja é o reino de Deus presente entre nós. E não há nada que pode tirar o reino de Deus entre nós. É preciso, então, conceber que na igreja, onde se torna visível o reino de Deus, há fraquezas e defeitos. Há fraquezas e defeitos nos sacerdotes, nos ministros, há fraqueza e defeitos em todos os fiéis. Assim, casos de misérias humanas, deslizes e até graves pecados cometidos por nós são parte desta igreja, da dimensão humana da igreja que somos nós. Então é preciso admitir que enquanto cidadãos do reino de Deus, nenhum de nós, possuímos uma elevada e pura moral e não alcançamos um alto grau de santidade definitiva nesta vida. Assim, quando nós olhamos para as nossas misérias, nós podemos até mesmo nos perguntar, ou quando nós olhamos para as misérias alheias, nós podemos nos perguntar, é mesmo a igreja o reino de Deus? Em meio a tantos pecados, nossas misérias, será que pode ser mesmo? Com tanta gente miserável e pecadora, a igreja ser o reino de Deus? Com tantos defeitos e fraquezas de seus membros, pode ser a igreja, sim, o reino de Deus? Há muitas pessoas que se afastam da igreja quando se deparam com a experiência da fraqueza de si mesmo,
ou de outros. Eu não vou mais à igreja porque lá só tem gente sem vergonha. Não é mentira, mas é uma gente sem vergonha que está buscando vergonha na cara. Só tem gente difícil, é uma fofocaiada, é uma brigaiada. Aqui na Coab não, graças a Deus não. Não vi ainda. Não vi ainda. É um pessoal difícil lá, e tem gente assim, tem gente assado. Ah, meu Deus do céu, esse negócio de igreja aí, é melhor ficar pagão. Por que alguém diz isso? Porque não compreende a dimensão sobrenatural presente na igreja. Não reza isso aqui, venha o teu reino. Porque quem reza, venha o teu reino, compreende que a igreja, sim, ela é constituída de membros falhos, que somos nós, mas na sua essência sobrenatural, a igreja é divina, porque é o corpo de Cristo. A igreja, com essas dificuldades, com os defeitos de seus membros, em busca de perfeição, com os pecados dos seus membros em busca de reconciliação, é mesmo o reino de Deus? Vejamos, o Senhor confiou o evangelho a homens débeis e frágeis. E você acha mesmo que ele fez isso sem saber que eles eram homens débeis e frágeis? Jesus Cristo, a sabedoria encarnada, não sabia que ele ia confiar o seu evangelho a um bando de homens fracos? Que em sua maioria, nas primeiras dificuldades, pularam fora? Que quando ele morreu, o abandonaram? Que depois que ele morreu, tendo prometido ressuscitar, se trancaram dentro de um cenáculo, se trancaram dentro de uma sala e trancaram as portas por medo dos judeus? Ele sabia de tudo isso. E mesmo assim ele quis confiar a nós o evangelho da salvação, o evangelho da graça, o evangelho da cura, o evangelho da libertação, o evangelho da alegria. Ele quis. O Filho de Deus não confiou aos anjos a continuação de seu trabalho. Ele confiou a nós essas porcarias todas. Ele confiou a nós. Ele quer que nós experimentemos então esta ação misericordiosa. Porque só pode ser misericórdia. Deus confiar a nós, continuar nesta terra a sua obra de salvação. Porque cabe a cada um de nós continuar nesta terra. Porque nós todos formamos a igreja, que é o corpo de Cristo. Assim Deus mostra, nosso Senhor Jesus Cristo mostra a confiança que Deus tem em nós. A distinção que nos é concedida, o fato de nós, homens fracos, podermos ajudar-nos mutuamente, podemos ser úteis uns aos outros na salvação das nossas almas, é confiança de Deus. Quando nós rezamos, venha a nós o teu reino, é justamente isto, é nós pedirmos a compreensão tal de quão sobrenatural é o reino de Deus, que nós atuemos para ajudar os outros a se salvarem. Esta é a nossa missão nesta terra, nos salvar, salvando os outros, nos salvar, ajudando com que os outros se salvem. E quando nós temos a compreensão disso, de que nós fomos objetos de confiança de Deus para ajudar na obra de salvação, nós temos maturidade para compreender e tratar com paciência, e não nos escandalizarmos com o fato de os seres humanos, de nós, seres humanos, estarmos sujeitos a misérias, a defeitos, a imperfeições, a pecados. Diz um padre português, Padre Narciso Irala, que escreveu um grande livro sobre o controle emocional, o controle dos sentimentos, que é sinal de maturidade lidar com os defeitos alheios sem escândalos. Oh, mas fulano, olha o que ele é capaz de fazer.
O que fulano é capaz de fazer, todos nós somos capazes de fazer. Glória a Deus não, né, Rodrigo? Deus nos livre, né? O que os outros fazem, vejam, aqui não se trata de conveniência com o pecado. Não escandalizar-se com os defeitos alheios não se trata de conveniência com o pecado do outro. Mas se trata do fato de reconhecer que nós somos débeis e frágeis e estamos inclinados a misérias, a defeitos, a imperfeições, a pecados. Como nós precisamos falar, pedir a Jesus, venha o teu reino, para a gente compreender isso? Porque a partir do momento que nós compreendermos a matéria que nós somos, a partir do momento que nós compreendemos que o outro tentado pode cair, nós estaremos sempre capazes a estender a mão para o outro, para trazer o outro para perto, para trazer o outro para a salvação, para trazer o outro para perto de Cristo, para trazer o outro para ser curado, para ser medicado, para ser restaurado por nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor conhecia de antemão, tudo considerou, e mesmo assim confiou o Evangelho aos homens. Por isso, comparou a igreja a um campo onde é lançado sementes, e onde se cresce ao mesmo tempo joio e trigo. Assim nós compreendemos que a perfeição só pode ser alcançada na glória. Enquanto nós estivermos nesta terra, nós faremos esta experiência de ver crescendo em nós o joio e o trigo ao mesmo tempo. O grão é bom, porque o grão é a palavra, o grão é a graça. Então nós não podemos permitir que o inimigo semeie em nós o joio. Pedir venha a nós o teu reino consiste em não permitir que o joio seja lançado nos nossos corações, nas nossas almas. Assim, nós precisamos, quando pedimos venha a nós o teu reino, perseverar, pois o Senhor nos confiou o reino na igreja. Assim nós precisamos combater toda e qualquer ideia exagerada de que a igreja é para os puros e perfeitos. Não. Não é para os puros e perfeitos, é para os que querem ser puros e perfeitos e que lutam para ser puros e perfeitos. Nós não podemos cair num pensamento iníquo de que a gente pode viver entregue aos pecados, às impurezas, às imperfeições, aos pecados, e não lutar. A gente precisa lutar. Mas o lugar onde nós devemos lutar é na igreja, é no reinado de Cristo. Com esse reconhecimento sincero de quem nós somos. Venha o teu reino. É reconhecer que a igreja é a casa da misericórdia divina, cujas portas estão abertas também para os indignos e impuros. Porque todos nós podemos nos converter e nos tornar dignos e perfeitos. Há muitas pessoas que têm uma síndrome e se acham tão indignas, tão impuras, a ponto de saírem da igreja, que é o reino de Deus. Não. Fique. Lute. Venha, volte. Lute, porque aquele que começou a boa obra quer terminar a boa obra em nossas vidas. Aquele que nos chamou um dia pelo batismo a sermos partes integrantes do seu reinado, ele quer concluir a boa obra em nossas vidas. Nós precisamos ser fiéis para que ele conclua esta boa obra em nossas vidas. E é aqui dentro. O Papa Francisco diz que a igreja é um grande hospital de campanha. De fato. É um lugar para os esborrachados pela vida. É um lugar para os que estão quebrados por causa de seus próprios pecados. É um lugar para aqueles que estão encurvados ao peso de suas faltas. Porque aqui na presença de Cristo nós somos restabelecidos, nós somos curados. Nós somos regenerados, nós recebemos a unção da cura. E nós temos os meios para alcançar esta santidade para a qual todos nós somos chamados, que são os sacramentos. Venha o teu reino é ter vida sacramental, séria, ter vida cristã de verdade.
Para isso é preciso que nós sejamos também generosos com Deus, não nos habituando com as nossas misérias. Senhor, eu tenho esta inclinação, mas o que eu quero te oferecer é o amor que eu tenho. Pouco, mas é este amor que eu quero te oferecer. Eu quero ser mais generoso contigo. Por isso hoje, nesta Santa Missa, principalmente na hora da adoração, nós podemos pedir isto a nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele substitua das nossas almas o nosso pouco amor e nos dê generosidade para que nós cresçamos em santidade e em justiça diante dEle. E ainda, nós precisamos, quando pedimos o reino de Deus, ter a consciência de que pedir o reino de Deus que venha é ter paciência com os ritmos da vida. Nós nos cansamos, nós ficamos sonolentos, acorda. No sono nós reparamos as forças e nós despertamos para um novo dia. É justamente isto que Deus quer fazer nestes dias desta semana por cura e libertação. Quem está cansado, quem está sonolento, quem está cansado com as dificuldades, quem está sonolento com os sofrimentos, aqui, nesses dias de oração, hoje, nesta Santa Missa, neste culto que nós com Cristo prestamos a Deus, o Senhor Jesus quer reparar as nossas forças. Por isso nós podemos dizer: Senhor Jesus, eu quero ter as minhas forças reparadas por Ti. Eu quero ser reparado para despertar para um novo amanhã, que é o novo amanhã da presença de Deus. Por isso que Ele nos diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados. Quais são os cansaços que você traz consigo? Quais são as dificuldades que você traz consigo? Quais são os pecados que têm te prostrado, que têm te derrubado? Quais são os pecados que têm desanimado a sua força? Quais são as circunstâncias da vida que têm te deixado no chão, para baixo do chão? Hoje, nosso Senhor Jesus Cristo quer dizer a cada um de nós: vinde a mim, todos vós que estáis cansados. E nós vamos dizer para Ele: sim, Senhor, eu vou colocar o meu cansaço na Tua presença para receber descanso, na verdade, de que Deus é nosso Pai. E assim, nós não perdemos a confiança frente às fraquezas, quer as nossas, quer a dos outros. Por isso nós pedimos a Deus que nos cure de qualquer sentimento de indignidade, que quer nos afastar da vida da comunidade, quer nos afastar do convívio com os irmãos, que quer nos tirar da presença de Deus nosso Senhor, quer nos tirar dos sacramentos, quer nos tirar da oração. E por fim, tendo compreendido que desta maneira, com tudo isso, o reino de Deus está entre nós, Cristo está atuando soberano dentre nós, nós precisamos também compreender aquilo que o próprio Senhor nos disse: o meu reino não é deste mundo. A pátria terrestre, esta vida, este tempo, este reinado de Cristo acontecendo na igreja, é um grande navio que viaja para o seu destino, com muitos passageiros. E é necessário que nós sejamos comedidos uns com os outros e tenhamos uma vida cristã tal, uma vida segundo Cristo, que vivamos na terra sempre com vista fixa no céu. Por isso nós precisamos dizer: eu quero ter fé na eternidade. Diga isso: eu quero ter fé na eternidade. Mais uma vez, eu quero ter fé na realidade. Assim, tendo fé na eternidade, nós conseguimos passar pelos sofrimentos do tempo presente sem perdermos a esperança. E amamos a pátria terrestre, não com palavras, mas amamos este tempo, amamos a igreja, amamos a nossa vida com a vida impregnada de Cristo. Por isso nós pedimos a Maria, que é porta do céu, que é auxílio dos cristãos, que ela nos ajude nos dando graças para que nós possamos lutar nesta vida para que o reino de Deus aconteça e cresça entre nós. Assim seja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.